Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Gênesis, no capítulo 22, versículos de 7 a 14. Assim está escrito: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Aqui estamos diante de um momento em que, após o Senhor ter feito a Abraão e Sara uma promessa de lhe dar um filho, e eles já adiantado em idade, ainda assim esperaram na promessa de Deus, e no tempo determinado, o Senhor Deus cumpriu esta promessa e deu Isaque a Abraão e Sara. Era a alegria, o encanto daquele lar, o filho da promessa, onde as promessas que Deus havia feito a Abraão, elas passariam por Isaque e pela sua descendência, cumprindo assim o que Deus havia dito, que na sua descendência seria abençoada todas as famílias da terra, e eles se multiplicariam como a areia do mar ou como as estrelas dos céus. Então, uma promessa de alcance universal e futuro para toda a humanidade que viria a existir. E chegou um dia, quando Isaque já estava na sua adolescência para a juventude, em que Deus se apresenta a Abraão e lhe faz um pedido. E Abraão, como tinha a experiência de vivência com Deus, através da sua obediência, tornou-se amigo de Deus. Não havia nada que Deus fizesse que não revelasse a Abraão, o seu servo. E neste determinado dia, quando as coisas caminhavam de maneira natural, como sempre tinha acontecido, o Senhor Deus aparece a Abraão e lhe faz um pedido. Aqui no capítulo 22, versículos 1 e 2 está escrito: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Essa palavra tentou é provou. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Este foi o pedido de Deus. Oferece o teu filho em holocausto.
Holocausto é a oferta que é queimada por inteiro. Não sobra nada. Vira cinzas. Tudo vira cinzas. E este pedido que Deus fez a Abraão, diz-nos a palavra de Deus, que Abraão se preparou, levantou-se pela madrugada, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus moços, tomou Isaque, fendeu a lenha, quer dizer, cortou a lenha para o holocausto e foi ao lugar que Deus lhe havia dito. Caminhou por 3 dias numa direção para Moriá, como Deus lhe havia dito. E ao 3º dia, Deus mostrou a Abraão o lugar aonde ele deveria oferecer o holocausto, colocando a Isaque como o sacrifício. Ao chegar ao pé daquela monte ou daquela montanha, Abraão disse aos moços que com ele foram: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Uma palavra de segurança de Abraão, de fé, de certeza em Deus. Então, Abraão tomou a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram ambos subindo por aquela montanha. Ao aproximar-se do lugar do sacrifício, o Monte Moriá, Isaque se volta para Abraão, o seu pai, e faz-lhe uma pergunta, porque Isaque sabia das experiências anteriores que o seu pai tivera com Deus, que para oferecer um holocausto ao Senhor, havia a necessidade de um cordeiro, um animal puro, inocente, que se oferecesse em sacrifício a Deus. E então Isaque chega-se para seu pai Abraão e diz o seguinte: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse então Isaque: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão se volta para o seu filho, sabendo que estava para acontecer, mas dá a ele uma palavra segura, firme, de convicção. Abraão não duvidou, Abraão não gaguejou, Abraão não contou história para Isaque, mas ele deu a palavra certa, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A certeza, convicção de Abraão foi tão grande, profunda em Deus, que Isaque não teve nenhuma dúvida e não lhe perguntou mais nada. Seguiram ambos juntos. E quando chegou ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, Abraão então colocou tudo no lugar. Ele armou o altar, edificou ali um altar ao Senhor, colocou em ordem a lenha, tudo certo, e no momento da vítima do cordeiro para o holocausto, ele pegou a seu filho Isaque, amarrou-o. Isaque não lhe ofereceu nenhuma resistência, ele confiava em Deus e confiava no seu pai. Portanto, a vida de Abraão diante de Isaque era uma vida que Isaque não tinha nenhuma dúvida da experiência de seu pai com Deus. Ele deixa-se amarrar, e Abraão então amarra Isaque, deita-o sobre o altar, em cima da lenha. Quando tudo já está pronto, e chega o momento então de ele cumprir a vontade de Deus, o estabelecido. Deus disse: oferece-o em um holocausto sobre o altar. Quando ele coloca Isaque e tudo está pronto, preparado, ele então
entende que precisa levantar o cutelo e imolar o seu filho, porque o sacrifício, a vítima do sacrifício, ela tem que ser morta e tem que ser colocada sobre brasas. O holocausto vai queimar por inteiro. Como disse a princípio, vai sobrar somente as cinzas. Ele faz assim com Isaque. Mas no momento em que Abraão levanta a mão com o cutelo para imolar o seu filho, ele ouve a voz do anjo do Senhor que brada dos céus à terra. E diz aqui, e bradou desde os céus a Abraão de maneira clara, audível, inconfundível, em que Abraão ouviu. E as palavras que o anjo do Senhor lhe disse foi, Abraão, Abraão. Quando ele ouve esta palavra, ele entende que era o anjo do Senhor que estava lhe chamando. Era para Abraão uma voz conhecida. E, portanto, por um momento ele se detém e responde e diz, eis-me aqui. E o anjo então diz, não estendas a mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então, quando Abraão ouve aquela palavra, ele retém a sua mão, não mais segue adiante para imolar o filho e desamarra-o daquele altar onde ele estava amarrado. E quando Abraão se vira para olhar ao lado, nós encontramos, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. E ele observa aquele carneiro que não estava ali anteriormente, mas que ele entende que isto foi um trabalhar de Deus. Quando ele olha este carneiro que está travado pelas pontas no mato, Abraão toma aquele carneiro e oferece-o em holocausto em lugar de Isaque, seu filho. Deus aceitou aquele sacrifício, aquele carneiro que foi oferecido. E Abraão, então, passou a chamar aquele lugar, o Senhor se proverá, que quer dizer Jeová Jirê. O Senhor se proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, falando sobre Jeová Jirê, o Deus provedor, este Deus que proveu para Abraão, em lugar de Isaque, um carneiro para o sacrifício. E Abraão, ao tomar aquele carneiro, ofereceu, satisfez a vontade de Deus, e Deus viu em Abraão a sua fidelidade e amor a Deus, que ele não teve nenhum receio de entregar o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. No entanto, no momento exato da prova, quando ela chegou no último estágio, Deus interveio para livrar Isaque, e em lugar de Isaque, mostrou para Abraão um carneiro. Isso nos mostra o Deus que se revelou a Abraão como sendo o Deus provedor, o Deus que provê, o Jeová Jirê, que continua sendo o mesmo, porque Deus, ele é imutável, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro e ele é o provedor. Assim como este Deus proveu para Abraão um carneiro em lugar de Isaque, o seu filho amado, um tomando o lugar do outro para ser oferecido a Deus. Nós encontramos ao longo da Escritura Sagrada este texto, esta experiência revela a natureza do Deus soberano, do Deus maravilhoso que servimos, que em lugar
do pecador ser levado à morte, Deus proveu para ele um sacrifício. O próprio Deus estabeleceu o altar, o sacrifício e a vítima para o sacrifício, que, como Deus havia dito mais tarde a Moisés, o cordeiro era o animal necessário e escolhido para Deus para ser oferecido como sacrifício. É o que deixou registrado através de Moisés no livro de Êxodo, no capítulo de número que nós observamos aqui, no capítulo de número 12, que diz assim: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. E este carneiro, ele deveria ser, carneiro ou cordeiro, ele deveria ser sem mácula, sem nenhuma mancha. Ele deveria ser oferecido, imolado à tarde, como sacrifício, e o seu sangue derramado seria espargido sobre os umbrais e as ombreiras da porta, e ali oferecia então o sangue daquele cordeiro, a carne que eles comeriam para satisfazer a sua fome, mas o sangue seria marcado na verga e nas ombreiras da porta, e quem estivesse dentro daquela casa estava protegido, estava livre, estava seguro da morte, do anjo da morte que haveria de passar. Então, este cordeiro que foi preparado por Deus, a Escritura nos afirma que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se na plenitude dos tempos, este Cordeiro imaculado, que ele veio a este mundo em confirmação ao plano e ao propósito de Deus, como registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde está escrito assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor estará na sua mão. Nós aqui observamos então este Deus provedor, o Jeová Jireh, que proveu para Abraão, que proveu para o povo de Israel na sua libertação do Egito. Este Deus que proveu em lugar de Isaque um carneiro. É o Deus que proveu para toda a humanidade, que estava sentenciada e marcada pelo pecado, a viver uma vida de condenação. Mas o amor de Deus, tão grande, tão profundo, tão maravilhoso, não se conteve. Ele abriu mão do seu Filho unigênito, entregando-o para ser o Cordeiro para o sacrifício, para o preço do resgate e da redenção da humanidade. Quando Jesus apareceu no cenário humano, aqui na terra, dando a conhecer, após o seu batismo, quando ele foi apresentar-se a João para ser batizado, olha as palavras que João Batista proferiu diante daquela multidão. Em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte,
João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, mas para que fosse manifesto, vim eu por isso batizando. E João testificou: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João, então, apresentou Jesus para a humanidade à beira do Jordão, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus ofereceu para a humanidade, provendo para cada um de nós, pecadores, ele proveu o Cordeiro, o seu Filho Jesus Cristo, que veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Jesus, Deus proveu a salvação, a libertação de toda a condenação do pecado que havia sobre a nossa vida. Ao entregar Jesus como Cordeiro, Deus então abriu a porta da salvação, da libertação, do livramento e da transformação. João deixou escrito que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este Filho é o Cordeiro de Deus. Quando no Apocalipse ele é apresentado, quando João tem a visão de um livro escrito por dentro e por fora, que ninguém poderia olhar para o livro e nem desatar os seus selos, e ele começou a chorar, mas ouviu uma voz que lhe dizia: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Foi-lhe apresentado o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Quando João olha para aquele leão, diz-nos a Escritura: e olhei, e estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E havendo ele tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam e diziam com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Então Deus, o Deus que proveu para Abraão um carneiro em lugar de Isaque, é o Deus que proveu o Cordeiro, seu Filho Jesus Cristo, ainda antes da fundação do mundo, a favor de toda a humanidade. Então, quando Deus proveu para o pecador o Cordeiro, Jesus Cristo, ele proveu a salvação com todas as bênçãos que lhe acompanham. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, nós fomos então salvos, libertos e transformados para a glória do nome do Senhor. Em Jesus, como Cordeiro de Deus, ele proveu também a saúde e a cura para todas as enfermidades. Em Jesus, ele proveu a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Em Jesus, o Cordeiro que Deus proveu, nós somos mais do que vencedores. Em Jesus,
o cordeiro que Deus proveu. Todo o necessário para a humanidade foi colocado à disposição. Observe que lá em Atos, no capítulo 17, versículo 25 e 28, nós encontramos o Deus que provê, o Jeová Jirê, porque Ele mesmo é quem provê, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E neste Deus provedor, que proveu através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nele que nós pudéssemos viver, nos mover e existir. Veja quão grande valor há no Cordeiro de Deus. E este Deus que se mostra como o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que provê, o Deus da provisão. Ele proveu para cada um de nós um cordeiro em nosso lugar, que foi colocado à cruz do Calvário. E ali então, como cordeiro, ele se entregou em sacrifício a Deus. E através deste sacrifício, nós hoje somos salvos, libertos e transformados. Veja a maravilha de Deus em prover para a humanidade todas as coisas. O sacrifício já foi feito, o cordeiro foi imolado, foi oferecido em holocausto diante de Deus. Este sacrifício foi aceito pelo Senhor e agora colocado diante de toda a humanidade, para que desfrute da provisão de Deus em enviar o seu único filho como cordeiro para libertar o pecador do seu pecado e da condenação. Veja o que diz o hino da harpa cristã, de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus, livres de pecado, vós quereis ficar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele foi morto na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele, com sua graça, tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. O coro diz assim: olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro maravilhoso que Deus proveu para toda a humanidade. O seu valor, o seu sacrifício, ainda hoje está em validade e estará para sempre diante de toda a humanidade, através do sacrifício oferecido pelo próprio Deus, ao entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, abriu-nos esta grande porta da salvação. Hoje, salvos, libertos, transformados, curados e libertos de todo o poder da condenação, servimos com alegria e com gratidão a este Cordeiro maravilhoso que se ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi provido ainda antes da fundação dos séculos e que hoje nós desfrutamos as bênçãos do sacrifício oferecido pelo Cordeiro de Deus. Este Deus que se mostrou a Abraão como Jeová Jirê, o Deus provedor, ele se mostra a mim, a você, a cada um de nós, o Deus da provisão. Não importa qual seja a necessidade que tivermos, Deus sempre será o provedor por excelência. Portanto, a Ele glória,
honra, louvor, poder, adoração e majestade. Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele proveu para toda a humanidade o seu Filho Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desfrutemos com alegria esta salvação e libertação através de Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.